desse coração, desse seu coração lindo que está aí batendo, maravilhoso, está aí pulsando, vibrando, né? E esse meu está aqui também, vibrando junto com o seu e junto com todos os corações, muita luz, muito amor, umbigos todos plugados aí nos buracos negros. Minhas queridas, meus queridos, eu venho aqui mais uma vez trazer mais outra mensagem quântica do umbigo. E a mensagem de hoje é sobre o trigrama Chen, né? Dando continuidade àquele trabalho que a gente está fazendo sobre o I Ching, sobre os trigramas do I Ching, porque eles são instrumentos super importantes no trabalho da Umbi Healing. Umbi Healing, como eu já falei, é uma combinação, sobretudo da medicina chinesa, com um pouco da medicina védica e a física quântica. Apesar de ter outras informações, outros conhecimentos envolvidos. Mas digamos que seja bem por aí. Então, o trigrama, ou seja, o baguá, na Umbi Healing é fundamental para a execução do trabalho, né? E a prática da Umbi Healing. Então eu venho aqui fazer esse trabalho para eu aprender, né? Porque como eu já falei em outros vídeos, quanto mais a gente compartilha conhecimento, mais a gente aprende, né? E esse aqui é uma oportunidade fantástica para eu estar transmitindo essa vibração aí, né? E o trigrama Chen, como eu já falei, ele é o trigrama considerado o trovão, é o chamado o incitar, né? É esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui a figura dele no baguá. Deixa eu ler. É esse aqui. Veja que ele tem uma linha, essa primeira linha, ela é fechada, é uma linha contínua, né? Estável. Em seguida tem duas linhas ins, né? Ou duas linhas instáveis, que são linhas abertas, né? Cortadas, né? E ele está sempre desse lado, sempre ele começa no céu posterior, porque no vídeo anterior a gente falou do céu posterior ao céu anterior. O céu anterior, só recapitulando, é a configuração do universo, ou seja, sem a interferência humana, é a estrutura do cosmos. E o céu posterior é a estrutura com a interferência humana, que é esse mapa aqui, né? Onde tudo começa com o trovão, com a primavera, ou seja, o movimento do céu que desce à terra, né? Desperta toda a natureza e todos os seres, ou seja, é o trovão chegando à terra. Veja que o espaço está aberto aqui para, né, a energia celestial chegar na terra, ou seja, chegar na gente. Isso simbolicamente representa a força do inconsciente entrando na atmosfera do consciente. Então esse mapa aqui é fantástico, e esse mapa sempre começa pelo trigrama Chen, no sentido horário, né? E esse trigrama ele está localizado na região leste. A gente sempre associa o Chen ao leste, porque o leste é onde nasce o sol, né? Entre aspas aqui, né? Ele é associado a crescimento, a movimento, no contexto da família que a gente falou, né? Porque o baguá, ele é uma família, né? Uma família de um pai e de uma mãe, de 3 filhos e 3 filhas. Claro que isso independe de condição sexual, né? Claro que a gente tem, do ponto de vista da natureza, onde as coisas se configuram dessa forma, né? Isso não tem nenhuma conotação de natureza sexual, né? É mais pela constituição desses elementos, desses símbolos. Não tem assim questões homofóbicas e nem questões também de machismo, né? É apenas uma configuração, um mapa, né, da natureza como a gente se encontra, né? E o Chen, por ser a primavera, por ser o início, por ser o trovão, os raios que vêm e geram a primavera e geram o fogo, isso é um princípio que está em nós. É um princípio que nos dá a iniciativa, é aquele fogo que faz a gente pulsar e a gente agir, despertar e começar novas coisas, iniciar na vida. É o primeiro pulsar, né? É esse o simbolismo do Chen, não é o primeiro filho, literalmente, né?
porque na família são 3 filhos e 3 filhas, né? O Chen é o filho mais velho, tudo começa com o filho mais velho, ou seja, de uma estrutura dialética, ao qual tem uma polaridade, né? Nasce, né? Um consequente natureza, né? Que seria a trindade, seria, né? A tese, a antítese e a síntese, né? Ou seja, pai, mãe, entre aspas, e filho, né? Entre aspas, isso é tudo simbólico, né? Algo assim ao pé da letra, né? E o Chen, ele está associado à cor verde, porque ele se associa ao elemento madeira. Na medicina chinesa a gente chama 5 elementos, não são apenas os 4 elementos que a gente conhece, né? Terra, água, fogo e ar, né? Lá é diferente a configuração, até porque não são especificamente elementos, são movimentos, né? E esses movimentos, eles têm conotações que estão presentes, sobretudo na visualização e no comportamento da natureza. Por exemplo, é chamado elemento madeira porque é uma coisa que cresce, uma planta, uma árvore, ela cresce para todos os lados, né? Ela tem a raiz para baixo, ela cresce no meio e se abre, né, com a copa no céu, né? Então, ou seja, é esse princípio do crescimento, né? Por isso que ela também está associada não só ao trigrama Chen, como também assumo que é o próximo que a gente vai falar, que é a filha mais velha. O filho mais velho, depois vem a filha mais velha, né? A área do corpo que está associada ao trigrama Chen é os pés, né, porque é aquela coisa que dá o início, e a garganta, que é o verbo, né, que é a expressão, né, que é o processo de criação, né, nesse contexto consciente. Existe uma combinação desse trigrama, digamos que você pega esse trigrama aqui e você duplica ele, você forma o que é chamado no I Ching de hexagrama, que é a dobra do mesmo trigrama, ou seja, é o poder dele reforçado, né? Nele o nome do hexagrama é chamado abalo, que inclusive ele pode ser representado como poesia, como filosofia, como ciência e também como oráculo, né? Então, mas sempre tendo essa conotação do movimento e como uma representação simbólica da nossa existência, do princípio que nos fazem nos mover. É o princípio do nosso movimento interior, imanente, né? É o nosso leste, é a nossa primavera, é o fogo que nos incita para fazer as coisas, para agir, né? Então, esse simbolismo é muito forte, né? Ele é muito presente na nossa vida, porque sem iniciativa a gente não sai do canto, a gente fica apenas parados e paradas, né? E isso, inclusive, tem conotações extremamente amplas, porque isso aí, se a gente for desdobrar, que não vai dar para a gente falar aqui, isso tem ligações, inclusive, com universos paralelos, que é outra questão que a gente vai falar também, né? Com essa coisa de presente, passado, futuro e de realidades paralelas, né? Que é um tema fantástico, até porque nós somos um conjunto de buracos negros, atravessando diversos buracos de minhocas, né? Através dos chakras, que foi um elemento que a gente já trabalhou. Então, minhas queridas, fica essa mensagem do umbigo, né? A mensagem quântica do umbigo, do trigrama Chen, o incitar, e muita força, muita energia, muita primavera e muita luz. Namastê!